Olá, meus focados do Brasil, do mundo, vamos chegar lá no mundo, né? Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Por isso você é um focado, é uma focada, né, no fato. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito semelhante ao que a gente falou no vídeo anterior. O vídeo anterior, vou deixar aqui um card, na verdade, vou deixar no final, lá para o final do vídeo, né? Nós falamos um pouco sobre propósito e objetivo de um discípulo de Cristo, e aí nós mostramos uma analogia um pouco sobre o cristão e o cristão bolsonarista. E agora vamos falar muito semelhante. No vídeo anterior falamos sobre os praticantes, aquelas pessoas que se intitulam cristãs, que devem ser alunos, aprendizes, devem ser também seguidores e refletir isso em suas ações, né? Agir de acordo com o que Cristo ensinou. Vamos falar agora um pouco sobre os líderes dessas pessoas, né? Os líderes, os pastores, padres, como é que se diz aí? Missionários e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre a liderança desse povo que se intitula cristã e continua apoiando a extrema-direita, ou seja, líderes de extrema-direita no Brasil. Falar sobre isso. Mas antes, quero trazer aqui a resposta para aquela nossa pergunta do vídeo anterior, onde eu perguntei que cidade é esta aqui, pessoal. Esta cidade teve mais de 70% de votos para o Lula no segundo turno. É uma das cidades mais belas da região Nordeste, também do Brasil e do mundo. É uma cidade enorme, uma verdadeira metrópole no Nordeste. Eu trouxe essa aqui também, essa mesma imagem aqui para mostrar, para ajudar na resposta. E a resposta é simples. Essa cidade aqui é a nossa querida, amável Fortaleza, capital do Ceará. Ô terra boa! E a gente aproveita para trazer a próxima cidade. E a segunda cidade é esta aqui. Vou deixar essa imagem e também esta aqui, para que você possa dizer: "Ah, eu conheço essa cidade. Essa cidade é Paraná, Paraná", essa aqui. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar um pouco, vai daqui com esse pano de fundo e vamos conversar exatamente sobre aquilo que a gente se propôs a falar. Vamos embora? Vamos agora. E o tema de hoje passa, claro, por essa imagem aqui: falsos messias, falsos pastores, falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus estava falando de líderes religiosos que usam a fé como fachada, meu querido, mas age com ganância, violência e mentira. Eles não cuidam do rebanho, eles devoram o rebanho. Prometem salvação, mas espalham ódio, preconceito e idolatria. Algumas pessoas têm Bolsonaro como um messias, inclusive o próprio pastor Silas Malafaia e outros pastores pelo Brasil, e padre também, né, padres também, religiosos de uma forma geral, pessoas da eu não vi não, pessoas da ma de matre de religiões de matriz africana, eu não vi defender o Bolsonaro, mas deve haver, né, porque é uma democracia, muita gente tem esse desejo. Mas, eh, essas pessoas, em especial o Silas Malafaia e essa corrente, cristã evangélica que exalta uma pessoa que exalta torturador, essas pessoas colocaram Jair como se fosse o Messias prometido para salvar o Brasil. Inclusive nesse bolo aí colocaram até Israel. Depois a gente vai falar um vídeo aqui especialmente sobre Israel. As galera que se diz cristã e diz apoiar Israel e tudo que eles fazem. Vamos lá. A escritura é muito clara, um lobo em pele de ovelha. A ovelha, ela deveria ser protegida, o lobo devora a ovelha. Então essa questão de que, pastores e religiosos que estão protegendo o rebanho, não. Eles na verdade estão se beneficiando desse rebanho.
esses pastores e líderes que apoiam Bolsonaro, que por sua vez defendem a tortura, que por sua vez zomba de minorias e dos pobres, que por sua vez faz arminha em púlpitos. Eu não vou mostrar a imagem aqui, que eu acho extremamente violento. Em púlpito de igrejas, você está com uma arminha fazendo, quer dizer, totalmente oposto, paradoxo incrível sobre ser cristão e ser bolsonarista. Nesse caso, ser pastor cristão e ser bolsonarista. Usa pastores e padres como escudo de moral para enganar os fiéis, relacionado à extrema-direita no Brasil, não só o Bolsonaro, mas especialmente ele, mas o Eduardo, o Flávio, o Tarcísio, a Damares, vários outros aí, o cara lá da Federal lá, como é que é, Gilvan da Federal, muitos se utilizam do púlpito, do palco cristão para fazer as suas atrocidades. A Bíblia fala de anticristo disfarçados de líderes justos. Tem um vídeo aí, eu não vou colocar aqui também, não, mas tem um vídeo aí do Julian Lemos, você pode até procurar, Julian Lemos, paraibano, foi deputado federal, muito bolsonarista, Bolsonaro dormiu na casa dele, ele acompanhava Bolsonaro, como se fosse, como se fosse não, era o responsável pela segurança de Bolsonaro quando ele vinha aqui para o Nordeste. Ele contou várias histórias, dentre eles o Julian Lemos disse que Bolsonaro é exatamente o anticristo. É alguém que se infiltra dentro dos cristãos, se diz cristão, mas na verdade ele arrasa ou acaba com o cristão, o verdadeiro cristão, colocando dentre eles doutrinas anticristãs, como, por exemplo, a tortura. É só um pequeno exemplo. E se justifica tudo o que ele faz, né? Tudo o que ele faz tem uma justificativa. Ah, ele fez por conta daquilo, ele fez por conta disso, ele só fez isso porque foi aquilo. Ah, quando ele fez isso foi há 30 anos atrás. Ah, ele fez isso há 5 anos atrás. As coisas mudam. Ah, não dá para acreditar na pessoa que falou isso há 2 anos atrás. As pessoas mudam. Aí o mesmo pastor diz que tem que acreditar no que foi falado há 2.000 anos atrás. Mas 5 anos atrás não vale. 2.000 anos atrás vale. É interessante, é um certo paradoxo. Se você parar para imaginar, para analisar um contexto mundial, sempre que houve um massacre, ou quase sempre, eu também não vou aqui generalizar, mas quase sempre que houve um massacre na humanidade, esse massacre ele foi justificado pela religião, seja qual for. Vou dar um exemplo aqui, Hitler também usou a cruz e citações bíblicas para manipular o povo na Alemanha. Por que eu falo Alemanha? Porque a Alemanha tem aí em pauta aí quase de Pomarol, de casal, bebê alemão, essas coisas. Por causa de lá na Alemanha, o povo foi manipulado por conta de pequenas frases de efeito da religião. Na Inquisição, que eu não vou falar, trazer detalhes aqui, mas na Inquisição matou milhares em nome de Deus, liderada por padres e bispos. Não estou fazendo aqui críticas a igrejas, mas eu estou falando aqui para você refletir. Sempre que houve um massacre, ou quase sempre, houve uma justificativa religiosa. Estamos matando os índios por conta disso e disso. Estamos matando os judeus por conta disso e disso. Estamos matando testemunho de Jeová por conta disso, disso, disso. Estamos expulsando os mormons e matando os mormons por conta disso, disso, disso. Então sempre houve uma justificativa e um pano de fundo, que era a religião. No Brasil, pastores como Silas Malafaia, que muitos o conhecem como Silas Malacheia, e políticos religiosos se aliaram ao ódio, à mentira e à ganância. Como o Silas Malafaia fala com você, você sente amor ou você sente ódio? Ele chama as pessoas de canalha, de torturador, esbravejando e babando aqui de tanta raiva. Ele costuma gritar para ser ouvido, gritar. Eu não vou imitar aqui, que eu não consigo aquela voz especial que ele tem. Mas você imagina Jesus em cima de um carro de som, se tremendo de ódio e gritando. Você imagina isso? Eu não consigo imaginar isso. Bom, quando a religião se mistura com o poder, ela se afasta do seu propósito. Isso é fato. Ela se afasta da compaixão, se afasta da sua razão de ser. E qual que é a razão de ser da religião?
cuidar dos pobres e das viúvas, segundo a própria Bíblia, né? Pobres e viúvas, pessoas frágeis, pessoas que não têm como se representar. A igreja, a religião, os cristãos abraçam essas pessoas e dão força para essas pessoas, tá? E eu sempre digo aqui, quando a religião se mistura com política, ambos perdem a sua caracterização. A religião quer influenciar a política, mas esquece que a influência é uma mão de via dupla, é uma mão dupla. A religião influencia a política e é influenciada pela política. A política não é um demônio, mas a política, ela é, na sua essência, a representação de uma sociedade. Se a sociedade é uma sociedade injusta, a política vai ser injusta. Se a sociedade é desonesta, a política vai ser desonesta. É uma amostra de um todo. Então a política ela influencia a religião. Aí você tem uma ideologia política que diz que bandido bom é bandido morto. Aí a religião o quê? Passa a apoiar que bandido bom é bandido morto. Tem-se uma ideologia política que diz que as pessoas podem morrer desde que salve o seu líder, como é o caso agora que Eduardo Bolsonaro ameaçando trazer o exército norte-americano para dentro do Brasil, no lado do Paranoá, porta-aviões, matar brasileiros para quê? Salvar o seu pai da prisão. Então, coisas desse tipo, você percebe que esses líderes não têm nada a ver com Cristo, pelo menos na minha visão. E como identificar o lobo em pele de ovelha? A gente está falando sobre lobos, líderes religiosos que levam seu rebanho para o abismo e não para o seu aprisco. Existe o aprisco, onde você coloca as ovelhas, existe o abismo, onde esses líderes jogam as ovelhas. Vou dar exemplos aqui para você, de forma bem simples e clara. Jair Messias Bolsonaro, Silas Malafaia e seus líderes levaram o seu rebanho para um abismo. Pessoas estão presas hoje na Papuda e na Colmeia, não é porque a justiça foi atrás, não. Essas pessoas, Bolsonaro, o seu entorno, Silas Malafaia, o seu entorno, incentivar essas pessoas, deram a elas motivação, deram a elas razões para fazer o que fizeram. Essas pessoas cometeram crimes e foram presas, julgadas, algumas já condenadas e outras não, algumas já cumprindo pena. Bolsonaro até agora está livre, apenas com tornozeleira e foi recente agora, né? Então, e agora? O caso que eu acabei de falar de Eduardo Bolsonaro, o que ele quer? Que você, o Eduardo disse, se você quer defender seu emprego, você está pelo caminho errado. Você tem que abrir mão do seu emprego, você tem que aceitar as tarefas de Bolsonaro, você tem que se ajoelhar. Eu não vou falar uma palavra aqui que é feia. Você tem que ajoelhar e pedir clemência a Donald Trump. É isso que eles falam. E isso é jogar o rebanho novamente no abismo. A gente percebe que esse rebanho está cada dia menor. Já foram milhões. A gente viu hoje no último protesto deles que foi 12.400 pessoas, que já foi de milhão. 12.400 pessoas, em torno de 1%, menos de 1% talvez, 1% por ali. Então esse rebanho já está dizendo assim, ó, eu não vou por aí, não, eu vou cair. Tem gente presa na Papuda, tem gente presa na Colmeia, tem gente respondendo a processo, prisão domiciliar, tem gente presa em Minas Gerais, na Paraíba, tem gente presa em vários estados do Brasil, porque seguiram um falso líder, um falso profeta, um falso pastor, um falso Messias. Bem claro para você. Vamos lá. Como identificar? Diz as Escrituras, lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Eu vou repetir o versículo para que fique registrado aqui na legenda. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos da extrema-direita no Brasil? O fruto de Bolsonaro é o ódio, a mentira e o deboche. Ódio, mentira e deboche. Quantas vezes você também não foi debochado e debochada para defender o imbrochável que agora é brochável? Quantas vezes? Mas o fruto de muitos pastores e padres bolsonaristas é a divisão, o lucro, o fanatismo.
Eu estava vendo aí um vídeo de um pastor, que aí eu não sei a religião dele, a ideologia dele, de fato não sei. Mas ele falando que se você não vê o vídeo dele pelo canal dele, você vai perder a bênção. Não sei se o nome dele era Daniel, não sei o que, alguma coisa sobre Daniel. Ele falou assim: se você não assistir o vídeo pelo meu canal, você vai perder a bênção. Então são pastores assim, ele pode ser uma ótima pessoa, ele pode ser maravilhoso, eu não o conheço. Esta frase, para mim, identifica muito sobre o propósito. Você só presta se você assistir o vídeo pelo canal dele e não pelo canal de outro. Silas Malafaia, vou nem comentar aqui, vou até deixar que vocês comentem aqui quais são os frutos de Silas Malafaia, como pastor, presidente, dono da igreja, Assembleia de Deus, Vida em Cristo, é isso? Vida em Cristo? Acho que é essa aí, não sei. Eh, um verdadeiro servo de Jesus, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, agora sempre para deixar o card bem aqui, para você assistir o vídeo anterior quando acabar esse vídeo, tá? Mas o verdadeiro servo nunca, em hipótese alguma, defende a tortura. Nunca. Por quê? A tortura é humilhação, é humilhar o mais fraco, o que está fragilizado naquele momento. E, acima de tudo, Jesus foi morto sob tortura. Nunca vai se orgulhar da ignorância, de jeito nenhum. Não idolatra político nenhum. Então, se você é de fato um cristão, segundo a definição, você não vai ter nenhum ídolo, nenhum mito. Você não vai ter ninguém para dizer assim: ah, por isso aqui eu dou a vida, eu boto a mão. Não. Não. Você não vai ter nenhum ídolo, especialmente político. Especialmente político que defende o mais rico, que defende o mais forte, que defende o armamento, que defende matar bandido bom e bandido morto, que defende a tortura. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem uma frase do Bolsonaro, ele vai terminar o vídeo daqui a pouco. Tem uma frase do vídeo, eu não lembro qual foi o vídeo que a gente fez, mas eu acho que foi um vídeo que a gente fez sobre Ustra. E nesse vídeo, Bolsonaro diz assim, que recebeu a esposa de Ustra, que ele já tinha morrido, e que a viúva tinha feito um trabalho belíssimo. Belíssimo, porque, segundo ele, ela relata que as prisioneiras, lá na ditadura, ela atendeu essas prisioneiras, dando um enxoval, atendendo essas pessoas com dignidade. Dignidade, ele diz essa palavra, com dignidade. E na mesma frase ele emenda que o esposo dela foi um herói nacional. Então ele elogia aquela mulher, porque segundo ele, tratou das prisioneiras com dignidade. Aí ele, no mesmo ponto, elogia o marido, que tratou os prisioneiros com qual dignidade? Pergunta que eu deixo aqui para você. Qual foi a dignidade que Carlos Alberto Brilhante Ustra teve com os prisioneiros que ele, eu não vou falar o que ele fez, para que você possa colocar aqui você mesmo, pesquisar e falar como é que Bolsonaro elogia a mulher, porque segundo ele tratou com dignidade as mulheres presas, e ele elogia o marido que tratou possivelmente os maridos daquelas mulheres daquele jeito que você já sabe. Bom, é isso, pessoal. Vamos ver aqui para finalizar o vídeo. Para finalizarmos o vídeo, eu trago para você a seguinte conclusão. Se você segue a Jesus, o Cristo, o verdadeiro, você precisa estar atento, focado no que realmente importa. Não se trata de direita ou esquerda, não se trata de política. Trata-se de verdade e mentira, compaixão ou opressão. Você precisa saber de que lado você está. É do lado da compaixão ou do lado da opressão? Do lado da verdade ou do lado da mentira? Não entregue a sua fé a quem usa o nome de Deus em vão. Lembre-se, o verdadeiro Messias veio para servir, não para ser idolatrado, não para usar o povo como escudo, especialmente escudo político. Bolsonaro não é o Cristo, ele é o oposto, ele é o anticristo nesse momento para o povo brasileiro. Cuidado com os lobos, eles rosnam, mas nesse momento eles vestem batina, paletó ou até a bandeira do Brasil. Vou ficando por aqui, pedindo a você que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário que é importante. E pedir a você que compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser útil, pode ser agradável. Não compartilhe com aquelas pessoas que essa pessoa não vai gostar.
não vai gostar de ouvir isso aqui, então não precisa compartilhar ali. Não é legal compartilhar o vídeo com todas as pessoas. É legal compartilhar o vídeo com quem você acha que pode ser útil. Pessoas que querem refletir, querem evoluir, querem progredir como cidadão, como ser social. Tá bom? E agora eu vou deixar essa imagem novamente com vocês, perguntando justamente isso. Que cidade é esta para vocês? Vocês conhecem esse ambiente, essa imagem? Além disso, aqui eu vou trazer mais uma. Agora, essa aqui é bem mais conhecida, hein, pessoal? Essa aqui é bem mais conhecida. Não vou falar o nome, tá? Mas vou só falar para vocês que é uma das cidades mais lindas também do Brasil e do mundo. E eu fico por aqui desejando a você um grande abraço, que você fique bem, independente se for de direita, de esquerda, que você possa refletir, possa tentar sair um pouquinho da caixinha e ver o mundo com outros olhos, com os olhos do amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Um abraço, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Saudações! Canal Lula Foco no Fá. Eu sou o Lula e você é o focado. Ó, focada. Tamo junto. Um abraço, saudações.